Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Linhares Online. Soluções de telecomunicações para a sua empresa. E Unopar. Seu diploma agora dá. Olá, começa agora mais uma edição do Sim Notícias. Veja os destaques de hoje. 19 municípios capixabas sofrem com a seca. Espírito Santo recebe refugiado da guerra na Síria. Moradores reclamam da falta de abrigo em ponto de ônibus. Assaltos frequentes no centro de Linhares preocupam moradores e lojistas. Confira a coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes e o esporte é com Altemar Félix. Essas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Estudantes e moradores do bairro Shell que precisam pegar ônibus no conhecido ponto do estadual reclamam da falta de abrigo. Há cerca de um mês, houve uma alteração na localização do ponto, mas os abrigos permanecem no antigo local. Muitos linharenses que utilizam o transporte público estavam acostumados a embarcar nesse ponto de ônibus. Só que depois que o trevo que dá acesso aos bairros Araçá e Centro sofreu mudanças, o ponto de ônibus que ficava às margens da BR-101 foi transferido para a rua Nicola Biancardi. A mudança não está agradando os usuários. Mudaram para cá, ficou mais difícil, né? Porque você espera os ônibus aqui e de repente você está aqui esperando para chegar alguém para te roubar aqui. Ficou mais difícil, porque lá era bem mais fácil, né? Tinha movimentação, sempre tinha pessoas movimentando, circulando. Mas como aqui agora, geralmente à noite, fica mais difícil aqui, mais complicado, né? Além da insegurança, muitos reclamam da falta de estrutura física, do abrigo, por exemplo. Devia já ter tirado também os pontos de lá e ter trazido para aqui, porque se caso estiver chovendo, ou sol mesmo, tem bastante coisa. Acho que eles tinham que trazer, né, o ponto de ônibus, assim, os bancos para cá, né, que as pessoas fiquem tudo em pé aqui, né? Tá difícil então. Com certeza, tá difícil, eles não estão vendo esse lado. O ponto de ônibus é um dos mais frequentados, já que existem escolas e hospital próximos. Em nota, a Prefeitura de Linhares informou que a realocação do abrigo do ponto de ônibus do Colégio Estadual já está autorizada e deve acontecer nos próximos 30 dias. Você vai conferir agora a agenda dos candidatos a prefeito em Linhares para esta sexta-feira. Veja. O candidato Rodrigo Paneto, às 6h30 da manhã, terá reunião com os trabalhadores da indústria do agronegócio. Às 7h30, visita a feira do BNH. Às 9h da manhã, irá gravar programas de rádio e TV. Às 2h da tarde, fará caminhada pelas ruas do BNH. Às 5h da tarde, irá fazer caminhada pelas ruas do bairro Lagoa do Meio e do bairro Jardim Laguna. E às 7h da noite, fará reunião com os moradores do bairro Recanto dos Lagos. Já Guerino Zanon, de manhã e à tarde, irá gravar programas eleitorais. Às 6h da tarde, fará encontro com os moradores do Japira. E às 8h da noite, terá encontro com os moradores de São Rafael. Os candidatos, Dr. Cardia, Eliana Dadalto e Professor João, não enviaram suas agendas. Como você já sabe, quinta-feira é dia da coluna Direitos e Deveres com o advogado Cleilton Mendes. Vamos conferir? Uma dúvida recorrente, tanto para os empresários quanto para os empregados, é: o empregado que chega atrasado ao serviço, ele pode ser impedido de trabalhar? E aí eu já de início vou responder que não, isso de jeito nenhum. Primeiro, porque não existe previsão legal. Segundo, porque a gente estaria penalizando demais o empregado, já que a ausência de um dia implicaria aí nas perdas integrais do dia trabalhado e tem reflexo no descanso semanal remunerado e também nas férias. Só que, por outro lado, o empresário ele também possui seus direitos. E aí o funcionário atrasado ele pode ser punido aí com o próprio corte das horas em que não trabalhou, obviamente, além de poder sofrer advertências e até a justa causa. Só que nesse ponto aí é preciso a gente ter um pouco de cautela. É normal o empresário ficar aborrecido com um funcionário que se atrasa, por exemplo, em plena segunda-feira ou em dias de pós-feriado. E aí o empresário acaba querendo dar suspensão em justa causa.
Veja bem, não basta um único atraso para que a justa causa seja aplicada com a justificativa. A justa causa por desídia, que aí são esses atrasos e faltas, ela se caracteriza pela reiteração da conduta faltosa. Quer dizer, isso tem que acontecer várias vezes. Sendo assim, é importante que tenha assim, uma gradação dessas sanções, ou seja, aplicar primeiro a advertência, se acontecer de novo, suspensão, e aí, por último, justa causa. De qualquer forma, eu volto ao tão falado e famoso bom senso. Quer dizer, um simples atraso ele pode ser perfeitamente tolerado pelo empregador e até mesmo para não criar esse ambiente tão carregado aí de querer já aplicar justa causa. Por outro lado, aquele empregado que chega atrasado com frequência, demonstrando aí pouco comprometimento com o seu trabalho, mesmo depois de ser alertado pelo empregador, ele é sim merecedor dessas referidas sanções. Por fim, a regra de ouro do direito, do trabalho principalmente, é que o empresário ele não tem que ser bonzinho com o funcionário, ele tem que ser justo. Até a próxima. Obrigado, doutor Cleilton, e até a próxima semana. Veja como fica o tempo para esta sexta-feira em Linhares e toda a região. Sexta-feira com céu claro e sem chuva. Linhares com mínima de 18 e máxima de 28 graus. Colatina, mínima de 16 e máxima de 30. São Mateus, mínima de 17 e máxima de 29 graus. Vitória, mínima de 19 e máxima de 29 graus. Você vai ver a seguir, refugiado espera trégua na guerra da Síria, aqui no Espírito Santo. Eu conto os detalhes já já. Uma história marcada pelo sofrimento e pela saudade. Um refugiado da Síria aguarda no Espírito Santo o resultado da trégua negociada pelos Estados Unidos e a Rússia para tentar resgatar a família que vive na guerra civil. O refugiado chegou ao Brasil depois de casar-se com uma brasileira, mas o drama não acabou. A guerra, que há 5 anos devasta a Síria, segue fazendo vítimas inocentes. Parte dessas vítimas veio parar aqui, no Brasil. Khaled Abdelrahman mora com a esposa brasileira no município de Serra, na Grande Vitória. Mas antes de chegar aqui, foram 4 anos fugindo. Ou vai ficar na Síria e esperar o que vai acontecer com ele, ou ele vai começar a viagem do ilegal. Ilegal viajar para todos os países sem documentos até ele conseguir dar o asilado, né? Chama isso asilo quando fica legal. Mas para chegar a esse limite, esse ponto, essa meta, ele tem que passar uma avenida bem difícil, é bem longe. O refugiado saiu da Síria no dia 14 de julho de 2010 para a Turquia, porque não aceitou servir ao exército e poderia ser preso no país. Ficou por 5 meses ilegal na Turquia. De forma clandestina, ele entrou na Grécia e até 2012 ele ficou por lá sem receber asilo do país e por isso precisou sair. Ele tentou ficar na Bulgária, mas não foi aceito. A saga dele, então, continuou na Itália. Com um passaporte falso, ele tentou entrar na França, de trem, mas não conseguiu passar pela imigração. Ficou preso e foi deportado de volta para a Itália. Mais uma vez no país, ele foi de trem até a divisa e de táxi entrou na Suíça. Com a ajuda de amigos, chegou até a Alemanha. Mas no país, a promessa de documentos e dignidade virou mais um pesadelo. Os papéis só chegaram 2 anos depois e a vida no país era de sofrimento. O que eu sofri para receber autorização para viajar para o Brasil estava mais difícil do que minha história desde que eu saí da Síria até cheguei na Alemanha. Mas nem tudo foram perdas. A necessidade de aprender o alemão o aproximou da brasileira Valéria, que há décadas morava por lá. O melhor presente que eu recebi na minha vida quando eu recebi essa mulher, porque ela que me ensinou como falar alemão, ela que me ensinou como aprender português muito rápido. A vinda para o Brasil foi mais um recomeço, uma esperança de finalmente encontrar a paz. Bem diferente do tempo em que vivia fugindo na Europa, hoje o sírio mora em um bairro com ruas tranquilas. Mas o aviso em frente à casa dele de vende-se urgente é sinal
que a guerra dele ainda não acabou. Os problemas financeiros e o conflito no Oriente ainda perseguem o refugiado. Na última semana, ele descobriu pela internet que a cidade em que morava foi bombardeada. Desde então, ele está tentando tirar parte da família que ainda está lá. Eu falei para ele que a vida das pessoas é mais importante do que os bens e os imóveis, porque quem me ensinou isso foi ele mesmo. Se não bastasse isso, as economias trazidas por Valéria da Europa chegaram ao fim. E o refugiado é quem sustenta o casal vendendo picolés e biscoitos como ambulante. Enquanto isso, eles seguem juntos, sem perder a esperança de que toda essa luta tenha valido a pena. Eu cheguei aqui no Brasil, esse meu sonho já completou. Mas só que eu preciso de completar meu sonho. Não o que é meu sonho. Completar meu sonho, assim, o que estou vivendo aqui no Brasil, o que estou vendo de natureza, de as frutas, o que tem no Brasil, eu quero que compartilhar isso com minha família. Eu vejo aqueles bebezinhos lá, que são os sobrinhos dele, vejo os olhos dele assim, cheios de lágrimas. A casa, para mim, não tem valor nenhum. O Conselho Monetário autorizou instituições a renegociar dívidas de crédito rural aos produtores rurais do Espírito Santo. Todas as instituições financeiras que operam crédito agropecuário estão autorizadas a renegociar, de maneira adequada, as dívidas de crédito agropecuário. O senador Ricardo Ferraço, do PSDB, e o deputado federal Evair Vieira de Mello, do PV, realizaram mais uma rodada de conversas no Ministério da Fazenda. Confira um vídeo do senador Ricardo Ferraço sobre este assunto. Veja. Envio essa mensagem aos meus irmãos produtores rurais do Espírito Santo, de todo o estado, da montanha, da planície, do norte e do sul. A estiagem, a seca, está alcançando a todo o estado, a pior estiagem dos últimos anos. Há algumas semanas nós estamos aqui intensamente debatendo com o governo federal sobre a renegociação dos passivos dos nossos produtores. Porque se você planta e não colhe, em função da estiagem, você não tem como pagar suas dívidas. E nós estamos saindo agora, nesse momento, do Ministério da Fazenda, onde houve a reunião do Conselho Monetário Nacional, que autorizou os bancos privados, os bancos públicos, a renegociarem as suas dívidas em um formato muito compatível com a necessidade desse momento que nós estamos enfrentando. Recursos do Funcafé, recursos do FNE, recursos do BNDES, do Bandes, do Sicob, enfim, de todos os bancos. A partir de amanhã, vocês já podem procurar o seu agente financeiro para que essa renegociação possa se dar em condições compatíveis. E a seca no Espírito Santo já acendeu o alerta em 19 municípios. Os rios estão secos e muitas cidades já decretaram situação de emergência. Na Grande Vitória, a previsão é de que a chuva só chegue no final do mês que vem. A preocupação é muito grande. Dona de um salão de beleza no bairro Cidade Nova da Serra, no município da Serra, a 36 quilômetros da capital, Adriana pensa em fechar as portas. Por aqui, o problema não é a crise econômica, e sim a falta de água. Tem 6 para 7 meses que a gente trabalha assim, com pouca água, com pouquíssima água tem dia. Quase nada, né? Então, a gente, quando chega, 3, 4 horas da manhã, a gente tem que correr, encher as vasilhas e vigiar para poder trabalhar, senão não consegue trabalhar, não. A saída para a família de Adriana é um poço artesiano que fica próximo dali. E quando cai água na torneira, é uma verdadeira operação para encher os baldes. Só chega à noite, aí eu tô dormindo, deixa ligado o relógio, aí cai água a noite toda, tem vezes dá para encher, tem vezes que não dá. De mais cedo eu tenho que desligar, não tem mais água. Aqui no bairro Cidade Nova da Serra, no município da Serra, a falta de água já é uma realidade para os moradores há pelo menos um ano. Por aqui, o abastecimento é feito com a ajuda de caminhões-pipa. Mas segundo os moradores, a estação de tratamento é abastecida pelos caminhões apenas 3 vezes ao dia, o que não é suficiente. Na casa da Gisele, a situação está difícil. Além da ajuda dos vizinhos, se quiser ter água, precisa comprar os galões.
Essa semana mesmo só chegou água uma vez na minha casa. Hoje, realmente, quando eu acordei, eu abri a torneira, tinha água. Mas eu acredito que é porque eles sabiam que a reportagem estava no bairro. Porque não tinha água, não tinha mesmo. Eu, para me fazer as coisas de dentro de casa, eu agradeço a vizinha que me fornece, que na minha casa não tem poço, mas ela tem. Ela me fornece a água para me fazer as coisas. Para beber, a gente compra os galão. A situação vivida pelos moradores do bairro Cidade Nova da Serra pode se repetir em toda a Grande Vitória. A CESAM fez o alerta. Com o nível dos rios Jucu e Santa Maria cada vez mais baixos, o racionamento pode começar já no mês de outubro. É hora de criar uma consciência de que ao abrir uma torneira, ao dar descarga, ao fazer barba, ao lavar roupa, todas essas operações que utilizam água têm que ser feitas com parcimônia. Se todos economizarem um pouco, vai sobrar água para todos. Dos 78 municípios capixabas, 19 já estão em situação extremamente crítica e 13 estão fazendo racionamento, a maioria no norte e noroeste do estado. Em Linhares, no começo dessa semana, 9 escolas tiveram que suspender as aulas por falta de água. De jeito nenhum nós ficaremos totalmente sem funcionamento, né? Nós funcionamos, nós temos escolas que têm garantia de ter aula normalmente por uma semana, né? Os reservatórios muito grandes. Agora, escolas menores que dependem desse abastecimento diário, aí nós temos que realmente perceber a situação e tomar outras atitudes, né? Ter outras estratégias, né? É o que nós já estamos assim trabalhando. Com a safra deste ano prejudicada e um futuro incerto, os produtores rezam para a previsão de chuva no próximo mês estar certa. Há uma expectativa de se ter chuva no final de outubro, e essa chuva, como os nossos rios aqui, eles nascem nas montanhas, em áreas com grande cobertura vegetal, a expectativa é de uma recuperação com a incidência das chuvas. Confira agora como fechou o dia o mercado do café. Veja. O arábica tipo 6 está sendo comercializado a R$ 476 a saca. O arábica tipo 7 a R$ 406. Já o conilon tipo 7 está sendo comercializado a R$ 422 a saca. Tudo do nosso esporte chegando, sempre com ele, Altemar Félix. O Campeonato de Futebol Amador de Linhares, promovido pela Escolinha do Guarani, do Aviso, com iniciativa privada, chega às semifinais. Confira então os jogos deste domingo, dia 18. Vamos lá. Campeonato de Futebol Amador Linhares, semifinais. Neste domingo no Campo do Vasquinho, às 8 da manhã, Botafogo do BNH versus Chapolas. Às 10 horas da manhã, Associação Atlética Araçá e Povoação. Bem, nesta semifinal, ninguém leva vantagem em caso de empate no tempo regulamentar. A decisão por uma vaga na final vai para os tiros livres diretos da marca do pênalti. É diferente do pênalti comum, hein? Durante a partida, quando o jogador bate, se o goleiro defender, no primeiro toque ele pode mandar para as redes. Nesse caso, quando a gente fala tiro livre direto da marca do pênalti, não, né? Bom, nesta competição, como não houve condições de se manter um ranking, algumas equipes entraram sem a preparação e o nível técnico adequados e andaram levando goleadas aí de 10 e até de 15-0. Então, valeu a experiência. Vamos prestigiar. Adeilton Macário Pereira dos Santos, de 18 anos, foi morto na noite de ontem por volta das 19 horas, próximo a uma unidade de saúde que fica no bairro Santa Cruz. A vítima, de acordo com informações da Polícia Militar, mesmo ferida, ainda tentou fugir da ação dos atiradores. Ele pulou um muro dos fundos de sua residência, mas veio a óbito no quintal. Os tiros acertaram a costela, o braço esquerdo, o braço direito e o pescoço da vítima. O caso foi registrado na 16ª Delegacia Regional de Linhares e vai ser investigado pela Delegacia de Crimes contra a Vida. Até o momento, ninguém foi preso. Qualquer informação que possa ajudar no trabalho da polícia deve ser passado para o 181. Não é necessário se identificar.
Os moradores e lojistas do centro de Linhares estão preocupados com os constantes assaltos na região e pedem um maior policiamento. A reportagem é de Juliana Dias. Local de grande circulação de pessoas devido à concentração de lojas, o centro da cidade passou a ser alvo dos assaltantes. Consumidores e comerciantes estão preocupados com a onda de furtos e roubos. Seu Benedito mesmo foi assaltado quando esperava o ônibus para Pontal do Ipiranga na última terça-feira. Em volta de 17h30 mais ou menos, aí apareceu uma menina lá e... não sei quem é, eu nunca vi na minha vida, entendeu? Aí, tipo assim, me esbarrou em mim, O que ela fez? No que esbarrou, minha carteira sumiu. Dentro da carteira estavam todos os documentos originais, como carteira de identidade e CPF, além de R$ 350 em dinheiro, quantia que seu Benedito havia separado para pagar uma dívida. Fui lá na DPJ, lá do Pontal do Ipiranga, ninguém resolveu nada. Aquela região tem que tomar um cuidado especial. Constantemente você vê brigas de madrugada, pessoas se esfaqueando outro, dando cadeirada. Eu acho que até em virtude da situação mesmo, porque a concentração de várias pessoas na rodoviária de madrugada e o bar também fica 24 horas funcionando. Este local onde seu Benedito foi assaltado é um dos lugares mais perigosos do centro da cidade. Isso segundo informou o presidente da Associação de Moradores. O índice de furtos e roubos em outras regiões do centro, por exemplo, como em ruas que dão acesso a escolas e a bancos, também é grande. Na região do centro mesmo, ali perto da Monsenhor Pedrinha, perto dos bancos, isso aí realmente hoje... Quando o pessoal vão receber dinheiro, principalmente dia 5, até dia 10, dia 12, é mais perigoso. Devido ao alto índice de assaltos, a Associação de Moradores do Centro de Linhares chegou a reivindicar mais policiamento na região. Hoje nós temos o Conselho, o Concel, temos também a Secretaria de Segurança Pública, para que dê mais ênfase à segurança, fazer com que a polícia esteja mais presente. Em nota, a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social informou que a região conta com patrulhamento da Guarda Civil Municipal e que no centro da cidade há câmeras de videomonitoramento em vários pontos estratégicos que funcionam 24 horas por dia. E segundo a Polícia Militar, o número de homicídios em Linhares caiu 62% entre os meses de janeiro e agosto, se comparado ao mesmo período de 2015. Esta edição do Sim Notícias vai ficando por aqui, mas a seguir teremos mais uma de nossas sabatinas políticas. Elas iniciaram na segunda-feira, como você bem sabe, com a candidata Eliana Dadalto, seguida por Dr. Cardia, Guerino Zanon e hoje recebemos o candidato Rodrigo Paneto. Encerrando na sexta-feira, iremos receber o candidato professor João. É logo após o intervalo, você não pode perder.